Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Hoje venho aqui trazer para vocês, tirar uma dúvida dos alunos aqui na sala de aula com referência a esquema e interpretação de tensão e corrente, como ocorre numa placa eletrônica, pessoal. Então a gente apresentou isso aos alunos e eles ficaram com muitas dúvidas. Então a gente vamos fazer isso aqui agora e vamos ter a aula depois, a gente faz isso na prática também para vocês verem. Então vamos lá, vem aqui primeiro. Olha só, temos um circuito aqui que é uma tensão de 12 volts, correto? Um resistor de 470 ohms, um capacitor, aqui é um capacitor eletrolítico, mas poderia ser qualquer outro tipo de capacitor. Temos um resistor e um LED em série, um resistor e um LED em série, um resistor, outro resistor e um LED em série, e um diodo aqui, ó, D4. Observem o seguinte, pessoal, o diodo D4 aqui é um diodo retificador, correto? Mas não é um diodo retificador trabalhando de AC para DC. Ele é simplesmente diodo retificador que está polarizado inversamente. Olha, aqui é o cátodo e o anodo, e aqui a linha positiva já vindo de uma tensão DC. O que é que a gente estava estudando? Quando a gente liga esse circuito, ligou esse circuito, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai ter a corrente aqui, né? Passar aqui a corrente, então vem a corrente, vai ter a corrente aqui, ó. Aqui é um nó, correto? Então uma parte ele vai carregar, continua a corrente, aqui é outro nó, ele desce para esse nível de corrente, aqui também, ó, aí vem, olha, e aqui outro nó, desce para cá, o LEDzinho acende, vem para cá, desce aqui, o LED acende, e a corrente chega aqui, não conduz, não vai ter corrente aqui, porque ele está inversamente polarizado, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter essa corrente que vem desse LED L3, ela vem, aqui vai ter a corrente agora do LED L2, então L2 com L3, certo? Ele vem as duas correntes aqui, se somam, né? Aqui é de L1, então ela vem também para cá, e aí o que é que acontece? Vamos ter as três correntes aqui, ó, as três correntes agora retornando. Então, nesse caso aqui, essas três correntes vão ter o nível das três correntes aqui. Essa corrente que passa aqui no resistor R1 vai ser a soma dessas três correntes aqui. Tudo bem, os LEDs vão acender. Isso funcionando tudo perfeito, vai ser dessa forma aí que a gente vai ver na prática isso funcionando. Agora, qual foi a dúvida, a pergunta que a gente fez aos alunos? Foi a seguinte: me diga uma coisa. Se esse capacitor agora aqui, esse capacitor, ele entrar em curto, esses LEDs vão ficar funcionando, eles vão apagar, eles vão queimar, o que vai acontecer? O capacitor C1 entra em curto, o LED L1, L2, L3, eles apagam, eles ficam acesos, ou ele pode queimar porque houve o curto. O que é que você me diria? Ok? Então, pessoal, veja só, eu coloquei aqui a pergunta, o capacitor C1, que é esse aqui, ó, entrando em curto, o que irá ocorrer com esse circuito, correto? A gente sabe que, nesse caso, essas três correntes aqui, né, esses três níveis de corrente vão voltar aqui para o circuito, tudo bem. E quando ele entrar em curto agora, o que é que vai acontecer? Pessoal, quando ele entrar em curto, vai acontecer coisa bem interessante, certo? Veja só. Essas correntes aqui não vão mais existir, não vai existir essa corrente, porque quando ele entrar em curto, pessoal, o que é que vai acontecer quando entra em curto? Olha só, curto, o componente se transforma como um fio, se comporta com 0 ohms, como um fio, correto? Então, o que é que vai acontecer? Olha lá, é como se tivesse um fio aqui, curto, ele não está em curto? Então, a resistência agora é igual a 0. Então, a energia agora vai passar agora por aqui. Vai deixar de existir essas três linhas aqui de corrente. Vai existir a corrente agora pelo fio. A energia procura o caminho mais fácil. Tá vendo? Vai voltar aqui, certo? Essas aqui não vão mais existir, certo? Isso aqui não vai mais existir, pessoal. Certo? Porque a corrente já desviou o caminho, E aí, o que é que acontece? Desviou o caminho e agora
Não, aqui os LEDs vão apagar, vão ficar todos apagados, não vão queimar os LEDs, não vai queimar, certo? E o que é que vai acontecer com essa corrente? Essa corrente aqui agora será alta, é uma corrente, o resultado disso, vou botar aqui, resultado aqui, o resultado dessa questão. LEDs apagados. Pronto. Primeiro, não vão queimar. Não vai queimar os LEDs. Não vão queimar os LEDs. Não vão queimar os LEDs. Não queima. Os LEDs estão apagados, não vão queimar os LEDs. O que é que vai acontecer também? Essa corrente que vai existir agora vai ser bem mais alta, certo? A nova corrente será bem superior. Bem superior, a nova corrente. Correto? E como é que eu sei que vai ser nova corrente, vai ser superior? Porque agora, pessoal, olha, aqui tem os 12 volts, está com os 12 volts aqui, tem 12 volts. E aqui tem quanto? Qual é a tensão que vai ter aqui quando ele entrar em curto? Essa tensão aqui que é 0. Então aqui é 0 volts. Então você vai ter 12 volts aqui. Correto, pessoal? 12 volts vai ter aqui. Então, o que é a corrente? Essa corrente, se eu quisesse saber qual seria a corrente, só era calcular aqui, ó. I seria igual a DDP dividido por R, que seria igual a 12 volts dividido por 470 ohms. Seria o nível de corrente que a gente ia ter exatamente aí retornando pelo circuito. E aí, pessoal, eu calculei aqui, olha, 12 por 470, 0,025 de ampere, essa corrente que vai existir aqui. Esse resistor vai aquecer um pouquinho, certo? A mais do que o normal, porque essa corrente vai passar por aqui, a gente pode calcular também a potência. Pessoal, vocês que têm o kit de eletrônica, vocês compraram o kit de eletrônica, vocês têm o kit de estudo aqui da Layout, certo? Nas aulas especiais. Então, o que é que acontece? Vocês podem fazer, certo? Porque os resistores aqui, ó, 470, 1K, 2 de 470 e os LEDs vocês têm aí. Vocês podem criar esse circuito, como a gente vai mostrar a vocês daqui a pouco na aula prática, correto? Então, aqui foi o primeiro caso, surgiram muitas dúvidas nesse caso. Agora a gente vai fazer o segundo, esse é o primeiro caso. O segundo caso será o seguinte: quando o diodo D4 estiver em curto e aqui o capacitor estiver normal. Então, pessoal, estamos aqui com o circuito, olha, montado já liguei esse circuito, 12 volts aqui, temos uma fonte, olha aqui, vamos aqui no multímetro para vocês darem uma olhadinha, olha, 12 volts aqui, olha, alimentando o circuito, olha, 12 volts, correto? Aqui o resistor de 470 ohms, aqui o capacitor, um diodo LED, segundo, terceiro e o diodo aqui na polarização inversa. Então, qual foi a nossa explicação? Nós falamos o seguinte: o que é que vai ocorrer, pessoal, quando esse capacitor aqui, ó, do circuito entrar em curto? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou substituir ele por um fio, porque você sabe que todo capacitor que entra em curto, certo? Ou qualquer componente que entra em curto, ele vai se comportar como se fosse um fio. Então, simplesmente, a energia que está vindo, ele está vindo para o capacitor, ele carrega e passa aqui por resistores, para esse, e aqui não conduz, porque o diodo está polarizado inversamente, catódo anodo. Vou fazer um curto, entrou em curto aqui, então curto, um componente passa a ser 0 ohms, então ele se comporta como um fio. Vamos ver se vai acontecer. Alguns alunos acharam que poderia queimar os LEDs, ou poderia ficar aceso, foram muitas dúvidas. Então olha lá, conforme a explicação nossa, a gente viu isso, ó, que se entrar em curto aqui, simplesmente o que é que vai acontecer? Vai deixar de funcionar todo o sistema, porque a energia agora vem, passa por aqui e retorna lá para o zero. Não vai ter mais energia para cá. E alguns alunos perguntaram, mas queimou aqui esses LEDs? Um curto às vezes não queima, mas nesse caso não. Quer ver? Eu vou tirar e ele volta a funcionar. Então, essa é a explicação prática que vocês estão vendo de um circuito que, quando um capacitor está do positivo por terra e tem uma alimentação geral para o sistema, todo o restante do sistema ele vai deixar de funcionar, não vai receber mais tensão, porque agora a energia que vem vai ser transferida facilmente para o outro lado,
para o negativo, porque a gente aprendeu que a energia procura o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é ele vir e passar pelo fio e retornar, e não passar pelos resistores, como o próprio nome diz. Há uma resistência, uma dificuldade para passar energia. Ele vai passar pelo fio, que tem praticamente resistência igual a zero. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.